Muito bem, pessoal. Vimos no nosso bloco anterior quais são os atos de improbidade administrativa, como você vai diferenciar, né, os atos de improbidade. E agora aqui no quadro, coloquei um quadro esquema, né, para nós diferenciarmos as penas. Na continuação do teu material, o artigo 12 são as penas. Então eu tenho penas para o artigo 9º, quem cometer atos de enriquecimento ilícito. Eu tenho penas para o artigo 10, aqueles que causam prejuízo ao erário. Eu tenho penas para o artigo 10A, para quem concede, né, indevidamente benefícios financeiros ou tributários. E para o artigo 11, os atos contra os princípios da administração pública. Então vamos lá marcar o principal: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, concessão, aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, indevido benefício financeiro ou tributário. É a novidade esse aqui. E contra os princípios. Muito bem. Vamos lá então. No material dos senhores, o artigo 12, ele, né, diz quais são as penas. Agora aqui nós vamos marcar. Primeira coisa, enriquecimento ilícito. Tem perda de bens? Sim, o indivíduo perde os bens. Ele tem que ressarcir integralmente o dano? Sim. Ele perde a função pública? Sim. Os três primeiros aqui, tranquilo, né, pessoal? Nós marcamos aí para os atos do enriquecimento ilícito. Com relação à suspensão dos direitos políticos. Suspensão. Observem que suspensão. Não existe cassação de direitos políticos, apenas suspensão. O prazo, 8 a 10 anos. Então, 8 a 10 anos. 8 a 10 anos o prazo de suspensão dos direitos políticos. Uma multa civil. Essa multa civil é uma multa de 3 vezes, 3x ali. E por último, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 10 anos. E aí alguns já estão pensando, e agora, professor, tem que saber isso? Pessoal, isso cai em prova, tá? Se eu estou colocando aqui no quadro é porque aparece principalmente os prazos. Se você cometer um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, você causou um prejuízo ao erário, você vai ter a perda de bens, sim. Você vai ter a ressarcimento integral do dano, se houver dano, lógico, né? E perda da função pública. Não esquecendo que esse ressarcimento integral, olha só, estou marcando tudo que cai em prova, esse ressarcimento integral do dano, é lógico que o quê? Se houver dano. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores? Ressarcimento se houver dano. É uma coisa lógica. Suspensão dos direitos políticos. Prazo, 5 a 8 anos. Para os casos de prejuízo ao erário. Multa civil de 2 vezes. E proibição de contratar com o poder público no prazo de 5 anos. Até o ano passado eu dava essa aula e não tinha esse quadro aqui, ó. Então agora nós incluímos ele. A tua aula é atualizada, como eu falei lá no início, né? Quem comprou o curso. Perda de bens, pessoal. No caso de concessão e aplicação indevida de benefícios tributários, a lei não prevê. Não vem o nosso caso aqui discutir, porque o cara pode ter ganhado alguma coisa, sim. Mas a lei não prevê, então nós vamos marcar assim, não prevê perda de bens, não prevê ressarcimento integral do dano e sim prevê a perda da função pública. Com relação à suspensão dos direitos políticos, fica no prazo de 5 a 8 anos, muito parecido, né? A multa civil é de 3 vezes, multa civil de 3 vezes, e não tem aqui a proibição de contratar com o poder público, ok? Muito bem, esse aí é do artigo 10A. Acompanhe no artigo 12, inciso 4. Na hipótese do 10A, nós temos perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 5 a 8, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício, né, concedido. Fechou? É isso que nós colocamos ali. E contra os princípios, meus amigos, eu não tenho, marcar aqui que não tenho o quê? Perda de bens, porque contra os princípios, em princípio, nós não temos, né, os bens. Ressarcimento integral do dano. Pega aí o artigo 12, inciso número
3. Ressarcimento integral do dano. Ele prevê esse ressarcimento integral, sim, prevê, né, o ressarcimento integral no caso do contra os princípios. Ressarcimento, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 3 a 5 anos. Nós vamos ter o quê? Uma multa civil de 100 vezes. Só que esses 100 vezes é o valor, o quê, pessoal? Da remuneração do servidor. Observem a palavra lá, quando você vai ler o artigo 12, a palavra até. É até 100 vezes, até. Todos é até. Não é um valor fixo. O juiz é que vai avaliar, caso a caso, qual valor ele vai arbitrar. E proibição de contratar com o poder público no prazo de 3 anos. 3 anos. 3 anos nós temos ali. E assim eu fecho a parte das penas. Estamos nos aproximando aí do final da nossa lei. Por mais que estejamos aí no artigo 13, né? É reta final agora, porque o mais importante já passou. Neste momento da aula, você pode dar um pause no teu vídeo, agora eu estou na frente, né? Ou voltar um pouquinho para copiar a tabela, porque eu vou continuar com a matéria. O que a gente tem que entender, pessoal? Que desse quadro que está colocado aqui, a questão da ordem de gravidade. O que os senhores acham, observando ele? O que é mais grave? Enriquecimento, prejuízo ao erário, contra os princípios ou o artigo 10A? Mais grave está aqui, ó. Enriquecimento ilícito, onde eu vou ter as maiores penalizações. Prejuízo ao erário seria a coluna do meio, como está aqui, né? É intermediário. E nós temos lá, por último, contra os princípios da administração, seria o mais leve. No caso, né, a pena mais leve estaria lá. Ok? Esse é o quadro das penas nos atos de improbidade. Memorização aí para os senhores. Ok? Eu já começo a apagar. Ah, professor, eu não consegui copiar. Não tem problema. Volta um pouquinho o teu vídeo. É possível aí na nossa aula. Você volta aí, copia, né, integralmente a tabela. Aqueles que querem continuar com a aula até o final, vamos lá. A gente vai continuar agora trabalhando aqui com os outros pontos importantes e que aparecem em prova. Eu já vou adiantando para os senhores que a parte processual, aquela que interessa apenas para o juiz, pessoal, ela não costuma cair em concursos, a parte processual. E nós aqui na sala de aula, nós não vamos ficar batendo no processo. Agora o que cai? Artigo 13. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. Então sempre que um agente público vai assumir, né, você passa num concurso público, quando for trabalhar tem que dar a declaração de bens. Ah, professor, eu não tenho bem nenhum. Então você vai declarar numa folha que não possui casa, imóvel, não tem nada. Aqueles que já declaram imposto de renda vão entregar uma cópia da declaração de imposto de renda. Para que isso? Para que a administração acompanhe a tua evolução patrimonial. Você não tinha nada. No ano seguinte já tem 500 mil de patrimônio. Daqui 2 anos tem 1 milhão, 2 milhões. E alguma coisa errada tá. Porque o salário que você ganha não possibilita aquela evolução patrimonial. Por isso o artigo 13, nós vamos colocar aqui no quadro, então, ó. Artigo 13, você vai marcar aí, ó, é a posse e o exercício. A posse e o exercício em cargo público, elas ficam condicionadas à declaração de bens. Então, posse e exercício, vou colocar aqui, ó, declaração de bens. Observem que essa palavra aqui, ó, nomeação, ela não aparece. Então coloco ali riscado porque não tem nomeação. A declaração de bens será anualmente atualizada, parágrafo 2º, atualização anual. Atualização anual. Será punido com pena de demissão a bem do serviço público. Então nós vamos ter o quê? Uma demissão a bem do serviço público. Demissão a bem do serviço público para quem, pessoal? Para quem se recusar. Recusar a entregar a declaração.
Aquele que se recusa a entregar a declaração de bens, demissão a bem do serviço público. Muito bem, fechou. Ótimo. Processo administrativo e processo judicial. Essa parte, a partir do artigo 14, é que eu falei que é mais voltado para o juiz. O que nós temos que já apareceu em prova? Tudo que já apareceu em prova eu vou mostrar aqui para os senhores. Artigo 14, palavra-chave do artigo 14. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Como assim, professor? Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa para que seja instaurada a investigação. Então, qualquer pessoa, o que faz essa pessoa? Representar, digamos assim, informar para a autoridade administrativa prática de ato de improbidade. Seria como uma denúncia anônima, né? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia dos atos de improbidade administrativa, ok? Depois nós vamos ter como importante aqui do processo administrativo ou judicial o artigo 17. Então, olha só, nosso artigo 17, que já sofreu modificações recentemente e agora voltou à sua relação original. A ação principal, que terá rito ordinário, então olha só, ação é uma ação civil, né? Ação principal igual rito ordinário, que seria o rito mais completo que nós temos no processo, né? É o rito ordinário. Será proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Tranquilo. E é vedado. Isso aqui é o mais importante, ó. Rito ordinário e vedado. O que é vedado? O que é proibido? Proibido. Nós vamos colocar 3 coisas. Proibido transação, acordo, transação, acordo ou conciliação. Nas ações de improbidade, é proibido qualquer tipo de transação, que é uma forma de acordo também, né? Acordo ou conciliação. Ok, senhores? Muito importante o artigo 17. É para realmente dificultar a ação da pessoa que comete esse tipo de crime. Disposições penais. Artigo 19. Artigo 19. Coloca assim, ó. Disposições penais. Criminais. Com relação a disposições criminais, constitui crime a representação por ato contra agente ou terceiro quando o sabe inocente. Então só tem uma situação, pessoal. E a palavra-chave é a seguinte, ó, o sabe inocente. Sabe aquela situação de vou fazer uma denúncia só para incomodar o agente público? Faz uma denúncia falsa. Quem faz uma denúncia falsa contra algum agente público por improbidade, esse indivíduo responde. Então, quando o sabe inocente e mesmo assim faz uma denúncia, nós temos uma pena de detenção. Eu vou colocar aqui porque eu vi numa prova recente, perguntando qual era a pena. Detenção de 6 a 10 meses e multa. 6 meses a 10 meses e multa. Por quê? Porque caiu numa prova há pouco perguntando, né, qual era a pena. Artigo 20. Artigo 20. O que diz o artigo 20? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então coloquem assim, ó, trânsito em julgado. O professor nunca ouviu essa palavra. Quero aprender agora o que é o trânsito em julgado. Pessoal, trânsito em julgado no direito é quando não cabe mais recurso. Quando a sentença é imutável, não pode mudar mais. Não cabe mais recurso. Trânsito em julgado não cabe mais recurso para 2 coisas. Para a perda da função pública, perda da função
pública e para suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Não esquecendo que não existe cassação, tá? Perda da função, suspensão dos direitos políticos, tem que aguardar o trânsito em julgado. Artigo 21, ele fala que para eu aplicar improbidade administrativa independe do que independe, meus amigos? Independe de efetivamente da ocorrência do dano, pode não ter dano nenhum, e da aprovação de contas. E a última coisa aqui da nossa lei é a prescrição. Artigo 23, prescrição para fechar. É o último artigo, hein? Que beleza, chegamos no 23. Prescrição. Prescrição, para quem não sabe, anotem do lado assim, ó, é a perda do direito de ação. É quando você não consegue mais agir. E de prescrição nós temos 3 incisos. Até 5 anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou função de confiança. Primeira coisa que tem que saber então de prescrição. Inciso número 1. O que, pessoal? 5 anos. Até, olha o que diz, ó, até 5 anos. Eu não vou colocar o restante porque os senhores já têm aí. Até 5 anos para quê? Para CC/FG, que é a função FC, né? Função de confiança. Então, CC e FC até 5 anos após a pessoa terminar de realizar a sua função. E número 2, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de cargo efetivo. Então, número 2, prazo prescricional do estatuto do servidor, né? Prazo do estatuto do servidor para apenas de demissão. Quando vai ser punido com demissão é o prazo. Por que isso, pessoal, do inciso 2? Porque alguns estatutos prevêem de forma diferente. Não é 5 anos. Já vi estatutos prevendo pena de demissão, prescrição com 3 anos. Tá? Não é o nosso caso, mas vamos lá. Número 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final das entidades. Então, até 5 anos seria o nosso número 3. Vou pedir para a minha câmera só olhar aqui se o número 3 aparece na tela ali. Número 3. Se está aparecendo na tela, está tudo certo. Para o pessoal em casa não ficar sem isso, né? Até 5 anos. Tudo certinho, né? Beleza. Até 5 anos da prestação de contas. Prestação de contas. Ok? Essa é a prescrição, né? Trabalhada aqui com os senhores. Ok, galera? Então aqui no quadro você tem a parte final da Lei 8429/92, que fala que para posse e exercício eu tenho que declarar os bens. Por quê, pessoal? Porque os atos de improbidade, alguns, têm a ver com a pessoa ter um patrimônio que não seja proporcional à renda que ela recebe. Isso pode ser considerado improbidade. Por isso, ó, que tem que mostrar. Essa declaração é atualizada anualmente. Se a pessoa não quer, se ela recusa a mostrar a declaração, demissão a bem do serviço público. Qualquer pessoa pode representar, pode informar, pode denunciar prática de ato de improbidade, só que para a indisponibilidade de bens, eu tenho que ter uma representação do Ministério Público. Então eu quero que os senhores liguem o artigo 14, ainda aqui, ó, liga ele com o artigo 7º. Versus, artigo, não vou botar verso, vou botar ver artigo 7º. Então assim, ver 7º. Porque o 7º, né, diz lá da questão da indisponibilidade de bens. Não é qualquer pessoa que vai solicitar indisponibilidade de bens. Eu já vi questões assim, ó. Não é qualquer pessoa lá no artigo 7º. O artigo 7º é a autoridade administrativa. É esse ponto que eu queria chegar. Artigo 19 fala que as disposições criminais só tem uma, que é no caso da denúncia anônima
infundada. A denúncia anônima é quando tu sabe que a pessoa não fez nada errado e você denuncia ela. Quem faz isso responde criminalmente. Para acontecer a perda da função pública ou suspensão dos direitos políticos, eu tenho que ter o trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. E por último, a prescrição, que nós temos até 5 anos após o término do cargo, né, em comissão, da função de confiança, o prazo previsto para demissão, ou até 5 anos após a prestação de contas. Ok, galera? Então, nesse momento eu fecho a nossa aula da Lei 8429, né? Essa parte final foi mais reduzida. Vocês em casa têm ampla condição de acertar as questões anteriores que nós aqui trabalhamos, totalmente, muita condição de acertar. Basta, né, fazer a leitura do material completa, você tem que ler toda a lei, é uma lei curtinha, é uma lei gostosa de estudar e fazer questões anteriores. Ok, galera? Um abraço para vocês, espero que tenham entendido, que eu tenha sido claro aqui para os senhores. Né? A gente faz a aula com o maior carinho aí para ajudar vocês em casa. Um grande e fraternal abraço a todos.